O nosso NH10, na manhã desta segunda-feira, hoje 22 de dezembro de 2025, tempo instável na região metropolitana de Porto Alegre, 29 graus a temperatura. Nós vamos receber agora um baita de um convidado aqui no nosso programa, acho que até inclusive já está conectado, né, Jackson Batista, doutor Fernando Figueiredo. Doutor, o senhor me ouve bem? Muito bom dia. Bom dia, escuto muito bem. Perfeitamente. O Dr. Fernando Figueiredo, que tem mais de 30 anos dedicados à videocirurgia, cirurgião geral com formação em videocirurgia pelo Instituto de Miami em cirurgia a laser e laparoscopia. É titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, integrante do corpo clínico do Centro Clínico Mãe de Deus e também do Hospital Mãe de Deus. Antes até da gente ir um pouco mais aí sobre algumas das especialidades, doutor, uma coisa que já me despertou interesse e curiosidade muito grande já no início, vendo o seu breve currículo, 30 anos dedicados à videocirurgia. Às vezes a gente vê essas inovações hoje, né, relacionadas à medicina, mas queria que o senhor primeiramente fizesse um comparativo de como é que era a videocirurgia quando o senhor começou a estudar mais a fundo isto, e a situação de agora, assim, no teu trabalho do dia a dia. Olha, uma evolução maravilhosa. Eu fico muito contente de ser um dos, eu não diria pioneiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar no início da minha formação médica, com um colega que foi um dos pioneiros no Brasil da cirurgia laparoscópica. Então eu aprendi muita coisa com isso aí. E eu fico muito contente, muito alegre, vendo a evolução da cirurgia laparoscópica, porque hoje, o que está acontecendo hoje com a cirurgia laparoscópica? Ela está dando espaço para um aperfeiçoamento da cirurgia laparoscópica, que é a cirurgia robótica, que está chegando e ocupando grandes espaços, certo? Mas é uma forma, a cirurgia laparoscópica é uma coisa que veio acrescentar a qualidade de vida do paciente, a recuperação do paciente. Cirurgias, tu imagina cirurgias que antes tu ia operar, o paciente ficava 7 dias internado, incisões de 20, 30 centímetros sobre o paciente ficar soro, dreno, uma série de coisas. Hoje em dia, tu opera o paciente de manhã, ele vai para casa de tarde, após a retirada de uma vesícula. Ele vai para casa no outro dia, após a correção de uma hérnia, e por aí vai. Então, assim, eu fico muito contente e comento muito com os médicos mais novos que eu tive um privilégio de assistir a essa evolução da medicina. E como é que foi para o senhor? Por exemplo, o senhor foi, né, estudou, como eu citei anteriormente, no Instituto de Miami, né? Como é que a diferença de até estudo na sua formação era muito diferente do que a gente tem até hoje ofertado aqui no Brasil, ou ainda tem uma diferença muito grande do estudo aqui no Brasil para fora do Brasil? Não, é que a cirurgia laparoscópica começou no exterior. Uhum. Então, naquela época, 30 anos, nós estávamos engatinhando nisso aí. E hoje, o Brasil é exemplo para a cirurgia. O Brasil, hoje, nós temos uma sociedade de cirurgia no Brasil, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ao qual eu tive a honra de dizer que fui mestre do capítulo do Rio Grande do Sul, que é a segunda instituição de cirurgia mais importante em número de pessoas no mundo. Nós ficamos atrás apenas da Sociedade Americana dos Cirurgiões. Então, por aí, a cirurgia brasileira é reconhecida no mundo todo, é respeitada no mundo todo. Recentemente, nós tivemos um cirurgião que operou por cirurgia robótica, se não me engano, do Kuwait, aqui para o Brasil. Olha, isso passa para o mundo todo. As redes sociais mostram a evolução, o avanço que nós estamos hoje. Eu acho, resumindo, nós não devemos nada para os outros em termos de cirurgia atualmente. Sim. Explica um pouco pra gente, doutor, até pra gente saber como é que basicamente é na prática, porque em algumas profissões, quando a gente fala na questão robótica ou no emprego tão grande assim da tecnologia, às vezes se fala até, e isso acontece em alguns ramos diferentes, né, da medicina, de quase que uma exclusão quase que completa do estudo da pessoa física mesmo, né? Como é que funciona a robótica como um todo hoje no ramo da medicina? Obrigatoriamente
o médico está por trás? Já existem alguns estudos ou algumas cirurgias que é apenas robotizado? Como é que é essa situação no ramo da medicina? Olha, em termos de robótica, hoje em dia, o que praticamente é 100% de aceitação é a retirada da próstata por câncer por via robótica. Inclusive, agora a Anvisa autorizou convênios, autorizou não, obrigou os convênios a pagarem a cirurgia robótica, tá, de próstata, é a única. As outras cirurgias, sobre aparelho digestivo, ginecológica, ainda estão numa fase de avanço. Para uma técnica abandonar uma técnica e aderir para outra, essa técnica nova tem que mostrar melhores resultados. Não pode ser danosa ao paciente e tem que ser melhor. E tem muita coisa ainda que a cirurgia laparoscópica não foi superada, certo? Mas sabe o que faz a cirurgia laparoscópica? Faz a mesma coisa que uma cirurgia tradicional através de pequenos orifícios, pequenos cortes no abdômen do paciente. Isso leva ao quê? Resumindo, uma recuperação mais rápida. A cirurgia é a mesma que era feita há 40, 50 anos. Porém, como tu tem menos agressão, o paciente se recupera de uma forma mais rápida, menos dor, menos incômodo. Uma dos motivos, né, que provocaram, a gente gosta sempre de trazer pautas, né, o ouvinte aqui da ABC já está acostumado aqui no NH10, sempre com pautas envolvendo, né, a saúde, essas conversas, né, com médicos e tudo mais, mas foi até pedido aqui pelos nossos ouvintes, porque a gente tem, né, o ex-presidente Bolsonaro vai fazer uma cirurgia agora de hérnia inguinal, e foi um dos motivos aí que provocaram nessa nossa conversa com o doutor Fernando Figueiredo na manhã desta segunda-feira. E até, né, sem entrar em questões políticas, né, doutor, mas tem, né, a questão aí que ele até foi dito que ele vai precisa ficar internado um pouco. Eu queria que o senhor explicasse pra gente como é que é esse procedimento, como é que deve ser feito e todos esses detalhes. Então, eu acho que assim, para nós falarmos do procedimento, eu acho que seria interessante exemplificar o que é a hérnia. Tá? Uma hérnia é um defeito da parede do abdômen que permite que as alças do intestino entrem dentro desse defeito, desse buraco, e provoquem sintomas, certo? Que a hérnia, ela pode ser sintomática ou assintomática. A sintomática é uma hérnia que não provoca sintoma, não tem um problema maior, ela pode ser observada clinicamente. A hérnia sintomática que provoca sintomas, quais são os sintomas? Dor e desconforto, principalmente quando a pessoa faz esforço físico, certo? Pela tração de alça intestinal, ele tem essas queixas. Então, essa hérnia tem indicação absoluta de cirurgia, porque ela pode vir a complicar. E que complicação é essa? É o intestino entrar dentro desse orifício da hérnia, ficar preso, e esse aprisionamento do intestino leva a um quadro que se chama de hérnia estrangulada, certo? Em que o intestino entra em sofrimento e aí é necessário realizar uma cirurgia de emergência para resolver a situação. No caso do ex-presidente Bolsonaro, nós temos alguns fatores que levaram à formação. Eu estou falando de longe, eu não estou a par do quadro. Claro. Tá? Mas assim, ele tem fatores que podem desenvolver uma hérnia inguinal. Ele tem fator idade, ele tem uma outra coisa que é a presença de soluços, que isso a crônica, a mídia bate muito nisso aí. O que são soluços? Soluços é uma contração involuntária do músculo diafragma, que é um músculo que divide tórax do abdômen. Esse músculo se contrai. Esse músculo se contraindo, ele aumenta a pressão intraabdominal, forçando as alças do intestino a irem para o ponto da hérnia. Então, imagina assim, ó, o balão, quando nós enchemos de ar o balão, ele fica arredondado, bonitinho, sem problema nenhum. Quando esse balão tem um pontinho fraco na sua parede, o que acontece? Quando ele fica cheio de ar, ele fica como se fosse aquele dedinho de luva saltado para fora. Isso aí é a hérnia, certo? E essa hérnia, o que tu tem que fazer? Como é um orifício da parede, tu tens que fechar esse orifício,
cirurgicamente, porque não tem outro tratamento para a hérnia. E como é que é fechado, como é que é ocluído esse orifício? Com o que nós chamamos de tela. É uma prótese que é colocada naquele orifício, fecha o orifício e fecha a hérnia, acaba com o problema da hérnia. Essa tela, ela pode ser colocada de duas maneiras. Pela maneira tradicional, onde existe o corte na virilha, é dissecada a região, colocada a tela, fecha-se, fixa a tela, acabou a cirurgia. Ou ela pode ser colocada por videocirurgia, que é uma cirurgia dos furinhos, popularmente chamada, em que através de 3 incisões, 2 centímetros cada uma, são introduzidos instrumentos e a tela no interior do abdômen do paciente, e essa tela é colocada de dentro para fora. A grande vantagem da videocirurgia é a recuperação mais rápida do paciente, menos dor e um retorno mais rápido às suas atividades normais. Essa é a grande vantagem. É uma cirurgia. Então, toda cirurgia está sujeita a complicações. Isso, a equipe do ex-presidente Bolsonaro está sabendo disso aí, está cuidando disso aí, tenho toda a certeza. Uma curiosidade que me despertou na sua fala, doutor, quando o senhor fala de a questão da hérnia poder ser sintomática ou assintomática, isso se estende, não sei se é a expressão, mas vamos usar, aos outros tipos de hérnias também, ou específico deste? Olha, não, isso é específico para hérnia inguinal. Tá? Porque assim, tem outros tipos de hérnia, são chamadas, por exemplo, hérnia de hiato. Isso aí é uma coisa que não entra aqui, mas tem hérnia incisional, hérnia umbilical, hérnia de parede, qualquer hérnia de parede. Se ela se tornar sintomática, ela sempre vai ter indicação de cirurgia. Sim, é porque... E sempre com colocação de tela. Sim. Não, porque eu digo até porque às vezes, acho que até não sendo bem leigo do assunto, mas eu pelo menos para mim, quando falo às vezes em hérnia, a primeira que me vem na cabeça é a de disco. Não sei se ela chega a ser até a mais comum, por exemplo, mas são a de disco. Não. Essa aí é outra coisa. Sim, mas são outras coisas, mas são uma coisa totalmente diferente, né, no caso, né? Totalmente diferente, não se aplica ao caso aqui. Nada. O tratamento, então, e a hérnia de disco nem sempre é cirurgia. Sim. Tem gente que, né, tem. Por isso que até que eu fiz a pergunta para o senhor, até para a gente definir os caminhos diferentes, digamos assim, né? São bem diferentes. Doutor, eu queria que, até para encaminhando o encerramento e até já agradecendo de antemão aí a tua atenção aqui com a Rádio ABC, com o Grupo Sinos, queria que o senhor falasse um pouco da tua atuação aí no Centro Clínico Mãe de Deus, no Hospital Mãe de Deus, como é que é o teu trabalho, as tuas especialidades que você trabalha no seu dia a dia aí. Olha, eu sou cirurgião geral, título de especialista em cirurgião geral, e lido diariamente com a cirurgia do aparelho digestivo, hérnias, vesículas, apêndice, cirurgia de refluxo, certo? E nós passamos o dia, uma grande vantagem que tem aqui, o meu consultório é no Centro Clínico Mãe de Deus, que é ao lado do hospital. Então eu venho de manhã para o hospital, opero na parte da manhã e de tarde me dedico ao consultório. Sim, então a minha rotina é essa aí, foi uma das coisas que a videocirurgia, a cirurgia laparoscópica, me permitiu isso aí. Eu ter um pouco mais de qualidade de vida e uma dedicação maior com os meus pacientes. Perfeito. Até, doutor, para quem, né, quer buscar o teu conhecimento, fica aberto também aqui o espaço, como é que as pessoas podem te encontrar, o teu consultório, não sei se no Instagram, como é que é o trabalho do senhor também para os nossos ouvintes. Sim, tem. Eu tenho o Instagram, meu consultório aqui no Centro Clínico Mãe de Deus, na Rua Costa, e eu estou à disposição de qualquer pessoa, de qualquer paciente que queira vir consultar comigo. Doutor Fernando Figueiredo, cirurgião geral, agradeço a tua atenção aqui com a Rádio ABC, com o Grupo Sinos, grande abraço, um bom Natal e um ano novo para o senhor, espaço sempre aberto. Para todos nós, um abraço, viu? A todos vocês. Valeu, grande abraço ao doutor Fernando Figueiredo, atendeu gentilmente aqui a nossa reportagem aqui no NH10, a gente falar um pouco mais aí sobre questões envolvendo, né, a videocirurgia, né, a cirurgia de hérnia inguinal, que foi um dos temas aí que a gente vem falando aí nos últimos dias, que é um procedimento aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro